Vamos lá. Seguindo o nosso estudo de colisões, né, já que a gente viu que o princípio da conservação do momento linear, né, que tem como condição lá, recordando aqui, a força resultante sobre o sistema ser nula, né, a gente também tem uma informação que ela vai ser complementar nessa análise aí do estudo das colisões, certo? Essa colisão ela pode ser do tipo elástica, ela pode ser perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica. Né? O que significa cada um desses termos aí? Num processo de colisão entre dois objetos, a gente vai começar num caso mais simples, e depois a gente pode expandir isso para mais objetos. Né? Se essa colisão ela for elástica, isso significa o seguinte: a energia cinética total do sistema antes é igual à energia cinética total do sistema depois. Beleza? Então, isso aqui é para o caso em que a gente tiver uma colisão elástica. Às vezes, alguns livros, para enfatizar, falam que é perfeitamente elástica, certo? Então, a gente acaba de ter aqui uma segunda equação que vai nos auxiliar a conseguir tratar melhor, né, dar mais precisão, né, a esses problemas de colisões. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui um caso, vamos aplicar um pouco esse conceito e ver o que a gente consegue tirar de informação, certo? Então, vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho dois objetos. Eu tenho um alvo aqui de massa M2, que ele está com velocidade inicialmente em repouso, e eu vou lançar um projétil de massa M1, né, com a velocidade inicial de V1i. Tudo bem? Depois da colisão, eu vou supor que o movimento dos dois é esse aqui, ó. Tá? Por que eu estou falando que eu estou supondo? Porque a gente já viu em vídeos, acho que na primeira aula, né, que essa colisão, essa esfera 1 pode tanto ir para lá, como ela pode voltar, como ela pode parar. Né? Então eu vou supor esses dois aqui positivos e aí a gente vai ver o que a gente encontra de resposta. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? Então, esse é o meu problema, né? Está exposto aqui. Vamos aplicar os conceitos que a gente abordou. Né? Então, o primeiro conceito que a gente vai abordar é, naturalmente, a conservação do momento linear. Né? Eles estão sobre a superfície, vamos colocar sem atrito. Então, as únicas forças que estão atuando ali é a força peso para baixo, a força normal para cima, elas vão se cancelar. Então, isso sendo satisfeito, a gente pode aplicar a conservação do momento linear. Né? Então, o momento linear total do sistema antes é igual depois. Então, nesse sentido, o momento total do sistema antes vai ser simplesmente m1 v1i, ou seja, a massa da partícula 1 do projétil vezes a sua velocidade inicial. Né? Isso vai ter que ser igual ao momento linear total depois da colisão. Então vai ser a massa 1 vezes a velocidade dele final, né? Ele vai mudar a velocidade, mais agora a massa 2 vezes a velocidade 2 final, que agora ele também vai ganhar velocidade. Certo? A gente está restringindo nossa análise a somente o eixo x, né? Mas se recorde que o momento linear é uma grandeza vetorial, e se fosse no plano, a gente teria que decompor isso em eixo x e y, certo? Então essa é a nossa primeira equação, né? Onde o que a gente tem informação e o que a gente tem de incógnita. As massas são dadas, né? E a velocidade inicial de ambos são dados. As nossas incógnitas são as velocidades finais. Então eu vou querer encontrar uma expressão das velocidades finais de cada partícula, né, do projétil do alvo, em função desses dados aqui, as massas e as velocidades iniciais, ok? Para isso, eu vou precisar, então, já que eu tenho duas incógnitas nessa equação, eu vou precisar de uma segunda equação, para eu poder montar um sistema, né, onde eu tenha duas equações, duas incógnitas, e ele ser solúvel. Né? Onde que eu vou encontrar essa segunda equação? Naquela informação do slide anterior. Né? Essa colisão, a gente está considerando que ela seja elástica. Né? O que significa isso? Que a energia cinética total antes tem que ser igual à energia cinética total depois. Então, quando eu aplico essa segunda equação, eu vou chegar né? Quando eu aplico essa segunda condição, eu vou chegar nessa segunda equação aqui, onde esse termo representa a energia cinética antes do projétil colidir com o alvo, e esses dois aqui representam a energia cinética do sistema após a colisão. Tá? Não é, aí, vamos lá, a gente tem agora o nosso sistema de equações. Tenho duas incógnitas e duas equações. Não é trivial resolvê-lo. Né? E daria alguns slides se eu fosse fazer esse processo. Mas a resolução, passo a passo, se encontra no Harley, ou se você for procurar em detalhes na internet, você também vai encontrar. Se você não encontrar, você fala comigo que aí eu escrevo no caderno e passo para vocês o passo a passo de como se chegar. Porque a partir dessas duas equações, se você isolar aqui o V1F e o V2F, né, você encontraria, né, o seguinte resultado. Então, isso aqui, essa expressão,
vai me dar qual será a velocidade final de ambas as partículas, né? Um é o projétil, 2 era o alvo, após a colisão. E aqui o que você percebe já de cara? O meu V2F aqui, ó, ele só pode ser positivo, né? Aqui, se você olhar, as massas são sempre positivas, então esse termo aqui só pode ser positivo, o que indica que esse cara ele só pode ir para frente, ele não pode ir para a esquerda. Faz todo sentido, né? Se ele está parado e vem um objeto da esquerda para a direita colidir nele, ele vai ter que ir para frente, certo? Agora, por outro lado, minha partícula 1 aqui, ó, esse V1F, ele pode ter um sinal tanto positivo, quanto negativo, quanto zero. Se você for olhar aqui dentro, ó, né, você verifica isso. Ó. Se a massa M1 for maior que a massa M2, esse termo aqui vai dar positivo, que indica que quando esse projétil colidir com o alvo, ele vai continuar indo para a direita. Por outro lado, se essa massa M1 aqui ela for menor que M2, certo? Então, esse resultado aqui vai dar negativo, então o que significa que quando ele colidir com o alvo em repouso, ele vai voltar para a esquerda. Ele vai bater e refletir, certo? E se esse M1 aqui for igual a esse M2, ou seja, se ambos tiverem a mesma massa, então esse cara aqui ó, vai ter uma velocidade zero, ele vai colidir e vai parar, certo? E a gente fez essa análise, né? Na primeira aula eu mostrei o simulador, né, onde a gente verificou que isso acontece, tá? Deixo aqui mais ou menos os detalhes, só para poder reforçar, né? Eu vou jogar aqui para vocês um simulador para poder exibir isso que acontece, tá bom? Então, só um momento. Então vamos lá, né? Eu vou simular aqui algumas condições diferentes daquela que a gente já fez no primeiro vídeo, tá? Para poder até diversificar as possibilidades. Então, assim, vamos começar de um resultado já conhecido, que é se a massa aqui, a M1, for igual a M2, tá? Então, o que acontece? V1 e F vai ser zero, ou seja, o projétil vai parar, e V2F, né, vai ter uma velocidade, que se você for fazer a conta aqui, ó, esse embaixo vai ser igual ao V1i, beleza? Se você for colocar essa condição aqui, ó, massas iguais, V1F para e V2F pega a velocidade que o projétil tinha, que o 1 tinha. Eles trocam a velocidade, né? Deixa eu tentar exibir isso para vocês. Tá? Então, esse aqui é o nosso simulador, tá? Você pode perceber aqui embaixo, as massas deles são iguais. Então, aqui eu tenho informação das massas, aqui eu tenho informação das posições. Vou colocar ele aqui, ó, lá mais distante, 0, e esse aqui eu vou colocar 1.5, a posição dele. Certo? Então ele tem a velocidade de 1, esse aqui é a velocidade de 0. Uma vez que eles têm a mesma massa, quando eu dou play aqui, ó, eles vão colidir. Perceba agora que a esfera 1, né, o projétil 1, para, e 2 ganha a velocidade dele. Certo? Então, quando eles têm a mesma massa, eles basicamente trocam a velocidade, né? E isso é muito... não sei se vocês já brincaram aí de sinuca, né, bilhar. Isso é muito comum de você perceber lá, né? As esferas que têm a mesma massa, você faz uma colisão elástica, vai produzir esse tipo de resultado, certo? Então, isso aqui é uma primeira informação que a gente tem, certo? A condição por trás disso é o que? Eles têm a mesma massa. Eles têm a mesma massa, eles vão trocar velocidades, né? E perceba que trocar velocidade, que eu estou colocando um cara parado e o outro em movimento, mas eu poderia colocar assim, ó, esse cara tem uma velocidade de menos 0.5, tá? Se eles fossem colidir, um ia ter 0.5 e o outro ia ter 1, então ia trocar a velocidade do mesmo jeito, tá? Só que aquela equação, a gente está analisando só para o caso em que um deles fica parado, tudo bem? Aí qual que é o próximo caso que a gente vai colocar aqui? O próximo caso que a gente vai colocar aqui é o seguinte. Vamos considerar que a massa do alvo ela é muito maior que a massa do projétil, ou seja, o objeto que está parado tem uma massa muito maior que o projétil. Nesse sentido, o que vai acontecer se você analisar aqui para a equação? Em V2, se a massa dele é muito maior, então esse termo aqui vai tender a zero, certo? Enquanto esse termo aqui, ó, ele vai tender a ser o quê? Ele vai tender a ser menos V1i.
Olha só se você faz essa análise. Então, ou seja, quando o projétil atingir o alvo parado, que tem uma massa muito grande, ele basicamente só vai ter o efeito de inverter o seu sentido da velocidade. Enquanto esse cara aqui, ó, esse M2 é muito grande, esse aqui vai ser praticamente zero, né? Esse termo vai ser praticamente zero, tá? Então vamos simular isso e ver o que acontece. Então vou colocar assim, ó. A massa aqui de 2 é muito grande com relação a 1, vou botar aqui pequenininho, certo? Olha só a velocidade de 1. O projétil 1 vale 1 metro por segundo, 2 aqui está parado. Então quando eu dou play, percebe? Ele inverte o sinal, ó, aproximadamente, tá vendo? E o 2 move só um pouquinho, tá? Então já vê que obedece aquela condição. Se esse alvo, né, que está em repouso, ele tem uma massa muito grande, ele vai sentir muito pouco esse efeito. Em compensação, o cara que tem uma massa pequena vai praticamente só inverter o sentido da velocidade, né? Imagina um caminhão em repouso, né, e você joga uma bolinha, né, nele. Ele só vai bater e voltar praticamente com a mesma velocidade. O momento que ele vai ser transferido para esse objeto é muito pequeno por conta da massa dele. Ok? Uma outra possibilidade também interessante é a gente fazer o oposto, né? Vamos voltar aqui. Se eu tenho um projétil pesado e minha massa é muito pequena com relação ao projétil, então agora o nosso M1 é muito maior que o M2. Então, nesse sentido, se o M1 é muito maior que o M2, isso significa então, ó, que a velocidade de 1 final não vai ser praticamente mantida, né? Não vai ser afetada, já que ele tem uma massa muito grande. Enquanto essa velocidade de 2 aqui, ó, que ela é muito pequena, ela estava parada, ela vai ganhar o dobro da velocidade que V1 tinha. Certo? Vamos simular isso e vamos ver o que acontece. Então, agora eu vou inverter aqui a situação, né? Agora o meu projétil é muito grande, o meu alvo 2 aqui é muito pequeno. Então ele tem a velocidade 1, ele vai continuar tendo essa velocidade, nossa previsão, né, da equação, e esse cara aqui vai ter uma velocidade que é o dobro de 1, né, 2. Então quando a gente colide, a gente verifica mais ou menos isso. Esse cara tem aproximadamente 1, né, ou seja, ele quase não sente o efeito dessa partícula, porque ela tem uma massa muito pequena, ou carrega um momento muito pequeno também. Já 2 passa a ter um momento linear, que é o dobro do que 1 possuía antes da colisão. Tá? Então aqui é mais uma tentativa da gente poder te mostrar. Esse simulador é muito útil. A gente que eu estou trabalhando em uma dimensão, mas se você for aqui nesse Advanced, ele também faz análise para 2 dimensões, tá? E quando for fazer o problema, você pode vir aqui até verificar se a sua resolução está certa para fazer essa simulação. Então agora a gente tem uma leitura e ferramentas muito mais gerais para poder fazer análise desse processo de colisão, certo? Então a gente começou com um caso simples, mas você poderia aplicar as mesmas ideias, os mesmos conceitos para qualquer outro tipo de problema. Tá? Então é isso aí.